Olá, queridas alunas, dando sequência então ao nosso estudo de patologia para as minhas queridas alunas do curso de Estética e Cosmética. Hoje nós iremos iniciar o estudo de patologia voltado propriamente à pele. Então, esse estudo ele vai ser dividido em duas partes, onde aqui eu vou falar, intitulei, como lesões de pele, parte 1, e na nossa próxima aula eu abordarei as lesões de pele, parte 2. Então, vamos lá. Para começar o nosso estudo, então, é importante que a gente conceitue alguns pontos, que a gente reconheça alguns pontos, quando a gente estuda as doenças da pele, quando a gente estuda alguns pontos importantes que levam a essas alterações na pele, Partindo do ponto que a pele, ela ocupa um papel super importante na proteção contra elementos que estão presentes na natureza, Bem como ela desempenha um papel também super importante na regulação de temperatura. Então, outro ponto interessante que a gente deve sempre levar em conta é que as doenças de pele, elas são extremamente comuns, E que elas acometem cerca de 1/3 da população de uma forma geral. Então, por isso que é realmente uma doença muito comum. E entre todas as doenças que a nossa pele pode sofrer, então, entre todas as doenças de pele, eu vou mostrar aqui para vocês as 12 mais comuns. Então, essas 12 doenças que eu vou falar para vocês agora, elas são responsáveis por 80% dos casos de doenças de pele. Então, são de fato as mais comuns, Em primeiro lugar, as infecções fúngicas, Que muitas vezes a gente reconhece como o nome de micose. Em segundo lugar, a acne vulgar, que é tão importante aí para o profissional de estética. Em terceiro lugar, as dermatites seborreicas. Em quarto lugar, as verrugas, a verruga vulgar, que comumente ela tem como causa principal a origem viral. Em quinto lugar, as foliculites, que são as inflamações, infecções dos folículos pilosos. Em sexto lugar, a dermatite atópica, Então, ela tem sim uma colocação bastante importante, bem como a psoríase, uma doença autoimune. O líquen simples crônico em oitavo lugar. Em nono lugar, o vitiligo, outra doença também autoimune. Em décimo lugar, a herpes simples, que pode acometer e causar várias lesões na pele em diferentes localidades. A desidrose e, por fim, o eczema das mãos. Então, essas são as 12 doenças mais comuns que são responsáveis aí por 80% das doenças de pele nos indivíduos. Então, para a gente estudar essas lesões, essas doenças na pele, é importante que a gente estabeleça que podem existir as chamadas lesões elementares primárias e secundárias. Quando a gente fala lesão elementar, a gente parte do princípio que é importante, que se reconheça uma doença de pele sempre reconhecendo qual foi a lesão elementar, Qual foi a lesão primitiva? Porque muitas vezes, quando a gente tem uma doença de pele, aquilo que nós estamos visualizando não é a causa inicial, ela é a causa secundária, ela é consequência de uma lesão primitiva. Então, por isso que a gente tem que reconhecer essa lesão primitiva, antes mesmo de qualquer modificação, seja por uma raspagem para obter um diagnóstico, ou até mesmo por outros tratamentos ou outras lesões secundárias. Então, a gente sabe que as alterações visíveis na pele, elas são então classificadas como primária
ou secundárias, né? Dependendo daquilo que eu vou observar nessa pele. Eu tenho que conhecer essas alterações para que de fato eu chegue num diagnóstico e um tratamento efetivo, né? Inclusive para diagnosticar, para reconhecer e saber quais são as possibilidades de um tratamento estético, né? Por isso que é importante eu reconhecer o que é uma lesão primária e o que é uma lesão secundária, partindo do ponto que a primária é a causa inicial, é a lesão elementar inicial. E a secundária, comumente, ela é consequência, ela é uma lesão oportunista, né? Que ela ocorre posteriormente da lesão primária, ok? Entre as lesões primárias, né, eu tenho que observar que podem incluir algumas alterações, alguns fatores, alguns padrões. Então, entre as lesões primárias, pode ocorrer uma alteração de cor, pode surgir uma formação sólida ou até mesmo uma formação líquida. Dentro desses padrões, né, dentro dessas alterações de cor, o que eu posso buscar? Quais são as possibilidades que me levam a crer que existe uma alteração de cor, né? O que pode causar essa alteração do padrão de coloração da pele? Primeiramente, eu digo que quando a pele ela apresenta somente alteração de cor, eu digo que essa lesão alimentar, né, quando aparece exclusivamente uma alteração de cor, eu digo que essa lesão ela é uma mancha ou uma mácula. Quando eu me refiro a uma mancha, que eu posso também chamar de mácula, eu parto do princípio que é uma alteração de cor, é uma alteração cromática, sempre circunscrita, né? Igual tá aqui nessa figurinha, né? Circunscrita, não existe nenhuma elevação, então não tem aumento de volume, não tem variação de forma, né? E a cor, ela tem uma dimensão variada. Nesses casos de manchas ou máculas, quando eu comprimo, ela não desaparece, o que significa que ela não tem um comprometimento, não tem uma relação vascular. E esse tipo de mancha, eu consigo visualizar com facilidade utilizando a lâmpada de Wood, né? É um método de avaliação bem interessante. A lâmpada de Wood, né, que é uma lâmpada fluorescente, ela também é algo super interessante para a gente avaliar quando a gente tem algumas infecções fúngicas. Eu vou falar disso mais adiante. Então, essas manchas ou máculas, portanto, são modificações da cor essencialmente dessa pele, sem nenhum relevo nem infiltração. E essa alteração de cor, ela pode ser simplesmente por uma discromia, então eu tenho a presença de uma outra cor, né, de tons acastanhados, ou podem ser máculas vermelhas, né, que eu chamo de vasculo sanguíneas. Quando essas são do tipo vasculo sanguíneas, elas são decorrentes de uma congestão ou de uma pressão vascular, ou ainda simplesmente do extravasamento de hemácias, ok? Entre essas manchas vasculo-sanguíneas, eu tenho tipicamente o eritema. O eritema, ele sempre é bem avermelhado, né? Então ele tem uma cor vermelha bem intensa, provocado por vasodilatação de vasos. Então, muitas vezes pode estar relacionado até algum processo inflamatório. E nesse caso aqui, quando ela é vasculo-sanguínea, quando ela é um eritema, quando eu pressiono, quando eu aperto, quando eu comprimo, ela desaparece, o que é diferente daquelas minhas manchulas, máculas, né, que são provocadas exclusivamente por discromias. Aqui no eritema, como eu tenho envolvimento vasculo sanguíneo, quando eu comprimo, eu tenho então o desaparecimento dessa mancha, né? No eritema, o sangue ele tá dentro dos vasos, né? Por isso que na compressão ele some. Então eu tenho aí um avermelhamento circunscrito, difuso, que é provocado por uma hiperemia, né? Seja ela ativa ou passiva, mas o grande diferencial aqui do eritema é que quando tem a compressão, ele desaparece. Quais são as principais causas desses eritemas, né?
Então, muitas vezes pode ser infeccioso, inflamatório, especificamente quando são generalizados, né? Estão pelo corpo inteiro. Então, por exemplo, em quadros de sarampo, de rubéola, né? Infecções diversas. Ou ainda pode ser localizado, quando toma uma picada de um inseto, por exemplo, e fica avermelhado, né? Eritematoso no local. E comprime, ele deixa de existir, ou ainda quando tem um caso de uma insolação naquele local especificamente. Esses eritemas que são provocados, né, por esse extravasamento, por essa vasodilatação hiperêmica, ele tem algumas classificações. Então, ele pode ser do tipo eritema figurado, que é quando de fato parece que ele está formando alguns desenhos, né? Ele tem limitação bem definida. Ou ainda pode ser quando é do tipo eritrodermia. A eritrodermia, ela tem uma característica que sempre ela vem acompanhada por uma discreta descamação, além de ser um eritema generalizado e crônico. Então, observe aqui que a gente tem no eritema figurado, ele pode ser sistêmico também, pode acometer várias regiões do corpo, mas note que parece que tem um desenho, né? Ele forma desenhos específicos, figuras, né? Então ele é figurado. E aqui eu tenho uma eritrodermia, então são vários pontinhos, muitas vezes de forma crônica, muito comum aparecer em recém-nascido, e tem uma leve descamação, ok? Bom, entre essas manchas vasculo-sanguíneas, às vezes ela não aparece apenas avermelhada, ela pode aparecer com um tom de arroxeado, que aí é o que eu chamo de cianose. É um eritema arroxeado, que muitas vezes é provocado não por uma congestão arterial, né, mas uma congestão venosa. E o próprio rubor é quando eu tenho um eritema muito avermelhado, né, aquele eritema muito vivo, provocado por uma congestão arterial. Entre essas manchas vasculo-sanguíneas, né, eu posso também ter um outro exemplo que são do tipo exantema. O exantema, ele é do tipo eritema também, então ele é bem avermelhado, ele é generalizado, ele aparece de forma súbita, né, então ele é agudo, e ele perdura por alguns dias. Normalmente o exantema ele está relacionado com alguns quadros infecciosos, como por exemplo nos quadros de escarlatina, onde eu tenho então uma infecção generalizada, né, causa uma vasodilatação generalizada, eu tenho uma relação de um quadro infeccioso e por isso esse exantema, esse eritema generalizado, ele surge, normalmente ele se inicia no dorso, né, nas costas da criança, que é mais comum acometer do que adultos, e depois ele vai se difundindo, né? Ele acaba ficando mais uniforme, mas ele tem bem essa carinha mesmo, né? Bom, outro tipo de mancha vasculo-sanguínea são aquelas do tipo púrpura, né? Essas púrpuras, diferentemente daquela cianose, né? Que a cianose também é arroxeada, é violácea, aqui na púrpura, quando pressiona, ela não desaparece, porque o sangue ele não está dentro do vaso, ele está fora. Então, isso também causa um diferencial. Outro exemplo de mancha vasculo-sanguínea são as do tipo coperose, que eu também posso chamar de telangiectasia. Esse tipo de mancha, geralmente ela parece um fiozinho, né, sinuosa. Geralmente aparece em mulheres e homens também, mas é mais comum em mulheres, de pele clara e na região assim, bem na bordinha do nariz, sabe? Bem entre as narinas e aquela curvinha que o nariz faz, né? E normalmente elas são provocadas por capilares dilatados da própria derme. Vou ver se tem aqui uma fotinho para mostrar para vocês. Aqui, primeiramente, da púrpura, né? Que ela é arroxeada, que não tá aparecendo tanto, mas quando comprime, ela não desaparece. Nessa outra foto, eu mostro para vocês aqui a telangiectasia. Claro que aqui tá um caso bem grave, né? Na maioria das pessoas, ela aparece bem nessa região aqui, ó, das narinas. É chamada de telangiectasia ou coperose. Em casos mais graves, né? Principalmente pessoas de pele mais clara, ela pode se disseminar, né? Pode acometer áreas maiores.
Bom, entre essas manchas também eu tenho as chamadas manchas pigmentares, que são provocadas pelo excesso ou pela falta de pigmento, né? O excesso ou a falta, por exemplo, de hemoglobina pode causar o que eu chamo de petequias, né? Que é, no caso, o excesso de hemoglobina, então ficam várias manchinhas bem avermelhadas. Pode surgir também o chamado víbice, que são estrias bem lineares, bem como a equimose, que são manchas provocadas também pelo rompimento de hemoglobina, e o próprio hematoma, né? Quando eu tenho derramamento de sangue, né? Ruptura das hemácias, e ele acaba ficando alojado, né, na nossa pele, e a gente acaba visualizando. Vocês já vão entender a diferença entre equimose e hematoma. Aqui, primeiramente, a víbice, né? Lembrando que a víbice ela tem esse aspecto linear mesmo, né? Essas estrias lineares que são provocadas pela falta de hemoglobina. Aqui a equimose, então a equimose ela ocorre quando eu tenho ocorre pela presença fora dos vasos dessa hemoglobina, e geralmente ela é ocasionada por cirurgias, né, ou mesmo por lesões de grandes vasos. Já o hematoma, ele é diferente porque ele ocorre quando eu tenho propriamente a ruptura dos vasos. Então, observe aqui a equimose, onde eu não tenho sempre necessariamente, né, a presença de um edema, e ela é ocasionada pela ruptura, desculpa, pela presença de hemácias fora dos vasos, né? Então, eu tenho a lesão de grandes vasos, né? Ele fica com esse aspecto de derramamento de hemácias, de rupturas de hemácias, mas eu não tenho necessariamente um inchaço localizado. No caso do hematoma, eu tenho a ruptura dos vasos e eu tenho necessariamente um inchaço acompanhado, né? Então, essa é a diferença entre equimose e hematoma. Além disso, eu tenho outros tipos de manchas, né, provocadas por pigmentos específicos, além da hemoglobina. Pode ser provocado, por exemplo, pela bilirrubina. Então, essas manchas provocadas por bilirrubina, normalmente elas dão um aspecto amarelado, né? Pode ser provocado também por substâncias estranhas, como alguns corantes específicos, o próprio arsênico, ouro, prata, que acabam provocando a coloração específica de cada um. Bom, ainda falando dessas alterações pigmentares, né, existem a possibilidade de surgir na nossa pele os chamados distúrbios pigmentares, que envolvem a alteração de pigmentos naturais da nossa pele, né? Então, pigmentos que deveriam estar presentes e muitas vezes ou eles surgem de forma super concentrada, né? Aumenta muito a presença desses pigmentos naturais, ou ainda a ausência, né? Então, esses distúrbios eu chamo de discromias, são anormalidades no mecanismo enzimático que controla essa pigmentação, que é uma pigmentação natural, e que quando ocorrem essas discromias, pode ocorrer então ou a hiperprodução, né, que é o que a gente vai chamar de hiperpigmentação, ou a falta de produção, que é o que a gente chama de hipopigmentação. A hipopigmentação, ela ocorre por uma deficiência de melanina, e nesses casos, normalmente eu tenho vários fatores associados, né? Vários podem ser os fatores etiológicos, entre eles os fatores hereditários. Também é muito comum a associação dos hereditários com os fatores ambientais, então soma-se aí, né, fatores de estresse, seja ele físico ou emocional, e que podem comprometer a imunidade desse indivíduo. Um exemplo típico disso são os quadros de vitiligo, né? Onde eu tenho uma hipopigmentação e ela é provocada por uma doença autoimune, onde esse indivíduo ele se expõe, ele teve contato com algum tipo de estresse, seja ele físico, emocional, né? E isso pode alterar o padrão imunológico, o que promove a destruição
dos nossos melanócitos, né, que são as células responsáveis pela produção de melanina. Também pode surgir pelo uso de substâncias químicas ou medicamentos, né, que alteram esse padrão enzimático e por isso pode acarretar na deficiência da melanina, bem como alguns tipos de infecções, né, que podem ter como consequência essa hipopigmentação. Por outro lado, eu também posso ter quadros dos chamados hiperpigmentações, onde por razões diversas pode surgir um acúmulo de melanina. Um exemplo típico disso é quando o indivíduo se expõe ao sol demasiadamente. Então isso estimula, né? A melanina ela tem o papel de proteger o núcleo das nossas células. Então as nossas células, quando a gente se expõe demasiadamente ao sol, ela entende que ela deve produzir mais melanina, especificamente naquelas áreas onde fica exposto. Então, com o passar dos anos, né, esse acúmulo de produção de melanina pode acarretar em uma hiperpigmentação. A gente também tem fatores envolvidos aí como a idade, alterações hormonais, né, os distúrbios endócrinos, envolve também como alteração hormonal a própria gravidez, né? Durante a gravidez nós temos aí uma diferença, um distúrbio, uma alteração do padrão endócrino muito intenso, bem como o tratamento, né, com hormônios sexuais pela mesma causa, né, causam distúrbios endócrinos. O uso de cosméticos e a exposição solar consecutiva, isso também pode causar uma hiperpigmentação, bem como a inflamação. Então, principalmente aqueles indivíduos que têm quadros de acne, né, que acabam tendo aquelas lesões escoriativas, acaba mexendo muito naquela pele, que fica constantemente inflamada, isso pode aumentar também a pigmentação e levar a esses quadros de hiperpigmentação e alterações nos padrões de produção de melanina. Bom, então, entre essas manchas pigmentárias que envolvem pigmentos naturais, que envolvem a melanina, então eu posso ter doenças, né, alterações que envolvem o excesso ou a falta dessa melanina. Quando eu tenho a ausência total da melanina, né, que acaba dando origem a manchas completamente brancas, né, porque não tem produção de melanina, eu digo que eu tenho aqui uma acromia. Quando eu tenho apenas a diminuição da melanina, né, e acaba ocorrendo a produção de manchas mais claras, aí eu tenho uma hipocromia. E quando eu tenho o aumento da produção dessa melanina, né, o aumento da concentração de melanina e que acarreta na produção, na geração de manchas acastanhadas, né, daquela hiperpigmentação, eu digo que eu tenho uma hipercromia. Bem, dessa forma, pessoal, eu encerro aqui essa nossa aula introdutória sobre os principais tipos de lesões que acometem a nossa pele e na nossa próxima aula a gente vai focar um pouquinho mais nesses tipos de lesões que envolvem, né, a presença da melanina, seja ela pelo excesso, seja ela pela falta de melanina. Até lá, até semana que vem.